Olá, crianças do terceiro ano. Vamos novamente aqui para a nossa aula de português, tá certo? Vamos ver também textos que apresentam dados, né? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Todo mundo com a saúde, a família, tá certo? Saúde é que interessa, tá bom? Vamos para a correção da ficha página 27 e página 28. Vamos começar? Na nossa ficha, ainda do capítulo 1, textos que apresentam dados, nós temos uma atividadezinha aqui relacionada à pesquisa, tá? A entrevista, para conhecer melhor as comidas que são preparadas ao seu redor. Reúna-se com seus colegas e entreviste os profissionais que preparam lanche na sua escola. Sugestões de perguntas a seguir. Ficou um pouquinho difícil porque nós não estamos na escola, né? E ficou um pouquinho difícil também para vocês entrevistarem esses profissionais, né? Que trabalham diretamente preparando o nosso lanche, né? Mas, vamos lá. Os profissionais que trabalham na escola, né? Preparando nossos lanches, são as pessoas, também muito importantes, certo? Então, as perguntas seriam as seguintes: quem organizou o cardápio da escola este ano? B. Os estudantes ou os familiares participam na escolha da merenda escolar? Como? C. A merenda de quando você estudava era igual à de hoje? D. Por que não temos muito alimentos gordurosos na merenda escolar? Qual prato é mais difícil de preparar? Você poderia nos ajudar com a receita de algum prato que mais gosta de preparar? Certo? Então, isso aqui é uma entrevista que vocês deveriam fazer, certo? Com um profissional, né, que trabalha fazendo a merenda na sua escola. Então, como vocês não estão e nós não estamos na escola, né, ficou um pouquinho difícil de responder e fazer essa entrevista. Então, nós vamos aguardar, né, voltarmos para a escola, né, para a gente fazer essa entrevista e ficar, bem legal as respostas dessa atividade aqui. Mais posteriormente, certo? Nós temos aqui, após a entrevista, guarde a receita escrita de um prato que você gostaria que fosse servido na escola. Lembre-se de indicar as medidas, os ingredientes e o modo de preparo. Essa questão aqui dá para você fazer, tá certo? Depois da entrevista, né, nós vamos aguardar essa entrevista quando nós voltarmos, né, para a escola. Né, nós ainda estamos em período, né, de pandemia ainda. Quando nós voltarmos, nós faremos essa entrevista com os profissionais, né, que trabalham fazendo o lanche. Então, vocês vão fazer, guarde a receita escrita de um prato que você gostaria que fosse servido na escola. Lembre-se de indicar as medidas, os ingredientes e o modo de preparo. Essa questão aqui, dá para você fazer, tá certo? E depois que você escrever, colocar nesse espaço aqui, né, a receita que você gostaria que fosse servida na escola, né? Qual é o tipo de receita que você gostaria que fosse lá feita na escola, né? O modo de preparo, quais são os ingredientes, né? Então, essa partezinha aqui, você vai escrever, tá certo? A entrevista, nós vamos aguardar, voltarmos para a escola para a gente poder fazer a entrevista com esses profissionais, tá certo? Mas essa partezinha aqui vou deixar com vocês. Tá legal? Qual é o tipo de comida que você gostaria que fosse servido na escola? Vamos lá para a nossa página, não é? Página 59 e 60, que também ficou para casa. É um texto, né? Observe esse outro texto. Qual é a época certa? Frutos, legumes e verduras têm meses específicos em que estão mais saborosos e saudáveis. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário
e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras, quase o ano todo. Mas há uma época ideal para comprá-los. A safra obedece a ciclos da natureza, pois alguns são típicos do verão, outros do inverno, diz a engenheira agrônoma Milza Moreira Lana, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Embrapa. Ela explica que sempre que um agricultor produz um alimento fora de época, ele é obrigado a recorrer a mais insumos para melhorar a produção. Por insumo, entende-se desde água, trator e mão de obra até adubo, plástico e pesticida. Como é uma produção na contramão da natureza, o homem tem de dar um jeito. E o custo é alto. Manga fora de estação pode custar até 500% a mais. No pico da safra, você chega a comprar 3 caixas de morango por R$3. E fora da estação, cada uma não sai por menos de R$5. Exemplifica o economista Luiz Carlos Evaldi, da FGV. Além disso, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, ao longo da última década, 5,6 mil pessoas se intoxicaram com agrotóxicos por ano, em média. Então, é isso aí, certo? Existem frutas, legumes, que elas são de épocas, certo? E quando há uma produção fora de época, os agricultores, eles tendem a gastar mais os seus insumos. Que é aqui que eles explicaram, que insumo é o quê? É um gasto maior que eles vão ter, né? Com um aumento mais de água, o uso de tratores, né? Adubos. Então, eles vão gastar mais, né? Por não esperar o tempo certo de desenvolvimento desses vegetais ou dessas frutas. Tá certo? Agora vamos para a nossa... E esse texto, gente, ele foi retirado, né, da internet, né? Olha aqui o site, nós temos aqui o site e temos a data no qual foi publicado, tá bom? Agora, lá no nosso texto temos as palavras, né? O glossário, driblar. O que significa isso? Desviar, ultrapassar, iludir. Empecilho, no texto lá que nós acabamos de ler, significa aquilo que atrapalha. Vamos para entender o texto? É uma atividade que foi para casa, tá, gente? Agora nós vamos fazer a correção. Na primeira questão, diz assim, qual é a informação principal desse texto, né? Vamos colocar a informação principal é que há épocas. Deixa eu Edilândia escrever aqui. É que há épocas certas para consumir determinados alimentos. Né? A informação principal do texto é que há épocas certas para consumir determinados alimentos. Vamos para a segunda. Na segunda, nós temos também uma pergunta muito interessante. Por que o calendário é considerado um empecilho para a indústria alimentícia, né? É como foi falado anteriormente, né? Porque existem épocas na natureza mais propícias. Existem épocas na natureza mais propícias para a produção
ou para produzir determinados alimentos. Determinados alimentos, como por exemplo, frutas, verduras, hortaliças e outras, né? Hortaliças e outras. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, nós temos por que os alimentos produzidos fora da época são menos saudáveis? A gente viu a questão dos agrotóxicos, né? Porque possui quantidades, ajeitar aqui o A, maiores de agrotóxicos. Na B nós temos, e por que os alimentos produzidos fora de época são mais caros? Na opção B, a gente viu que precisam de uma quantidade maior da mão de obra, né? Se torna mais caro por causa da quantidade maior da mão de obra e adubos. Por causa da quantidade maior da mão de obra e de adubos. Certo? Qualquer duvidazinha, você dá uma pausa no vídeo, tá certo? Para poder acompanhar a correção. Ok? Com a lupa na mão é uma pesquisa ainda que vocês devem desenvolver, tá? Ó. E no mês em que estamos, quais são as frutas mais indicadas para o consumo? Pesquise e descubra, tá? Vou deixar vocês pesquisarem e mandar lá no nosso grupo lá, certo? No privado lá do WhatsApp e mandar pra gente, tá certo? A sua pesquisa com a lupa na mão, ok? Vamos passar mais adiante, página 61 e página 62, que vocês vão desenvolver em casa, tá bom? Com a lupa na mão. Vamos fazer uma experiência relacionada com a área de ciências? Para isso, siga as instruções a seguir. Por isso, nós estamos vendo textos que ensinam. É justamente isso, viu? Também está relacionado à área de ciências, tá? Ó, essa atividade. Combine com o professor o que vocês observarão. Nesta primeira fase, é importante atentar para o que vocês estão estudando em ciências e combinar uma observação que também esteja coerente com os objetivos da disciplina. Observar a germinação de uma plantinha, ou seja, desde a hora que você vai plantar até o crescimento dela, certo? Por exemplo, é uma experiência que serve a inúmeras perguntas. Algumas delas são: A. Todas as sementes de uma mesma planta germinam ao mesmo tempo? Olha que nós vimos que não, né? Devido a quê? Devido a semente ficar dormente, né? B. Sementes de diferentes plantas frutíferas, limão, melancia e abóbora, por exemplo, precisam de iguais condições de luz e de água? Nós sabemos que cada plantinha tem o seu desenvolvimento, eles têm as suas próprias características e eles não são, né, não têm o seu desenvolvimento igual, certo? Uns precisam de mais água, outros de menos água, um precisa de mais luz, outro de menos, certo? Então, aqui a resposta é que não, né? Ó, sementes de diferentes plantas frutíferas precisam de condições, precisam de iguais condições de luz e água? Não, uns, né, têm características diferentes e desenvolvimento diferente. Então, conversar com adultos e familiares, converse com adultos e familiares que sejam habituados a cuidar de hortas.
jardins e pomares. E pergunte a eles o que eles costumam cultivar. Se costumam usar sementes e conhece alguma técnica para acelerar a germinação de determinada planta. Certo? Consiga sementes. Aqui são uma experiência que vocês vão desenvolver. É uma atividade que vai ficar para casa, tá certo? Páginas 61 e 62 vai ser para casa, mas a tia Dilane está explicando como vocês vão fazer. Consiga sementes. Agora peça ajuda com o seu responsável para escolher a semente que você vai plantar. Ou o papai ou a mamãe, tá certo? Uma sugestão é usar sementes de fruta que vocês costumam consumir em casa. Por exemplo, melancia, mamão, limão, laranja, abacate, jabuticaba. São plantas frutíferas que germinam relativamente rápido. É provável que tenham que limpar, escovar, lixar ou retirar a pele que reveste algumas sementes para facilitar a germinação. Também é possível comprar algumas sementes, específicas de rabanete, cenoura, até algumas flores. Feijão, ervilha, girassol são sementes que germinam rapidamente e são muito usadas nessas experiências. Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher uma semente, vão plantar e observar o desenvolvimento dessa semente. E logo depois vocês vão fazer lá embaixo as anotações, tá certo? Ok? Então, através da germinação, quando você plantar essa sementezinha, quando você escolher e plantar, você vai fazer as observações e depois fazer as anotações, tá bom? Páginas 61 e 62 para casa. Vamos para a página 63 e 64, tá bom? Que é o assunto também de hoje. M e N antes de consoantes. Vocês estão lembrados daquela regrazinha? Antes de P e B, usamos a letra M, Pois P e B são consoantes. E antes dela, de P e B, nós escrevemos M. E nas demais, consoantes, que não seja P e B, se escreve N. Ok? Observe esta lista de palavras retiradas dos textos que você leu. A tia Edilândia está na página 63 agora, tá? Olha as palavras com N, antes de consoantes. Ó, inverno, manga, planta, segundo, insumo. Lá com M, temperatura, exemplo, ambiente, empecilho e comprar. De acordo com essas palavras, circulem as letras N e M que vêm antes de consoante. Certo? Vamos lá circular. Na palavra inverno, olha, antes do V. Olha o N antes do G. N antes do T. N antes do D. E N antes do S. Vamos para as letras M antes de P, e B. M, que nós temos antes de P, M antes de B, M antes de P e esse M antes de P, Comprar, empecilho, ambiente, exemplo e temperatura. Inverno, manga, planta, segundo, insumo. Então, palavras, escrevemos M, antes de P e B. E nas demais consoantes, as escritas, nós devemos, por exemplo, o V, o G, o T, o D e o S, a escrita com N, certo? Vamos para a segunda questão. A letra N vem antes de que consoantes? Nós vimos lá, acabamos de ver, que são as consoantes V, G, T, D e S. A letra M, lá nas palavrinhas que a gente acabou de ler, vem antes de que consoantes? Vimos que que eram palavras escritas com consoante P e B. Certo? Vamos para a próxima. Para os sons an, en, in, on e usamos a consoante M antes das consoantes P e B. Vamos para a mão na massa.
Não. Neste livro que você está usando 4 palavras com M antes de P e B. Escreva as palavras encontradas a seguir. Então, no próprio texto que a gente leu lá na página 59, qual é a época certa, dá para você encontrar algumas palavrinhas escritas com M antes de P e B. Tia Edilândia vai dar alguns exemplos, tá? Mas você vai escrever as suas palavras. Eu vou apenas dar exemplos e vocês vão procurar no livro palavras com M antes de P e B, certo? Eu encontrei as palavras ambientes, olha aqui o M antes de B, ambientes, empecilho, também encontrei tempo e tempo, tá? Ambientes, empecilho e tempo. E você? Dá uma olhadinha aí no seu livro, certo? Palavras com M antes de P e B e escrevam, tá? Ok? Aqui foi só uma ideia que a tia Edilândia deu. Leia este trava-línguas em voz alta. Você consegue repeti-lo rapidamente? Em seguida, copie todas as palavras que tenham N antes de consoante. Vamos ver, né? Esse trava-línguas. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Olha o trava-língua legal. Vamos ver se eu consigo agora falar mais rápido. E você fala aí na sua casa, tá? O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Eu acho que eu consegui. Veja se você consegue dizer esse trava-língua bem rapidinho em casa. Observando esse trava-língua, nós vamos responder mais abaixo. Que ele está pedindo para copiar todas as palavras que tenham N do trava-línguas, né? Olha lá as palavras princípio, principal, príncipe. Olha o N em todas elas antes, né, ó, de C, ó. Princípio, principal, príncipe, principiava, principalmente. Todas essas palavras aqui são palavras que estão lá no trava-línguas, tá? Principesco, e princesa. Certo? Palavras com N, escritas lá no trava-línguas, tá? Ok? Uma olhadinha aí. Então, nós vamos agora para a página 64. Leia as palavras a seguir e forme pelo menos 4 novas. Mas com um detalhe, todas com an, n, in, on ou Vamos ver quem consegue mais palavras? Então, aqui já começou, ó, temperatura, é com M, antes de P, tá? Você pode usar an, n, in, on ou Essa questão aqui você que vai fazer, tá bom? A tia Edilândia não vai fazer, porque a tia Edilândia vai deixar para você responder, você vai pesquisar, certo? Ou alguma palavrinha que você já sabe com M antes de P, tá certo? E B. Também nós temos a opção B, comportamento, né? Ó, comportamento. Então, outras palavrinhas aqui que você veja que seja escrita com M antes de P, certo? Pode ser antes de B também. 4. Faça o mesmo escrevendo palavras novas com an, n, in, on ou com N, tá? Ó, abandonado. Aí você vai escrever outras palavrinhas aqui, certo? Que seja escrito com a N, N, IN, ON ou UN. Vou deixar para vocês fazerem, tá? É uma atividadezinha que vocês têm que também botar a mão na massa e fazer. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, busque no caça-palavras a seguir o nome das frutas que estão nas imagens dessa página. Depois escreva os nomes nas colunas, tá? Olha aqui que interessante. Nós temos aqui, essa fruta aqui é a pitomba. Pitomba.
umbu. Nós temos o jambo. Essa aqui nós temos uma carambola. Carambola. Essa mais abaixo é uma manga. Bem aqui, ó, bem gostosinha essa fruta aqui, ó, laranja. Bom para fazer suco. Morango. E a última nós temos uma pitanga. Todas essas palavras vocês vão encontrar no caça-palavras. Depois que você encontrar o pitomba, umbu, jambo, carambola, pitanga, morango, laranja e manga dentro do caça-palavras, você vai separar essas palavrinhas aqui de acordo com a escrita, né? Palavras com a N, an, e on. É muito simples, tá? Essa aqui também eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Porque fica muito fácil a tia Edilândia fazendo, tá bom? A tia Edilândia deu só as dicas aqui das palavrinhas e você vai procurar no caça-palavras e depois separar as que são escritas com a N, o N e o N, certo? E a nossa aula termina por aqui, com palavras escritas com M e N, tá certo? Para casa vocês vão fazer as páginas 61 e 62, que é aquela experiência que a tia Edilândia falou da sementezinha, né? Que vocês vão escolher uma semente, vão plantar, ficar observando e fazer suas anotações. Páginas 61 e 62. E também as fichas, páginas 29 e 30, tá certo, pessoal? Ó, mão na massa, não deixem de fazer suas atividades, tá certo? Que fazendo as atividades vocês vão se desenvolver mais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.